E o tema é próspero como fósforo. Próspero como fósforo. A gente colocou a imagem tanto do fósforo, vocês vão entender, quanto da imagem, né? Do símbolo químico do fósforo. Quem fugiu à aula de química aqui, levanta a mão. Moá. Moá. Aliás, eu fugi todas as aulas, Lucas. Química, português, tudo, matemática, fugi de tudo. Onde que está Rafael? Misericórdia, tem jovem me escutando não, né? Eu só ficava na educação física. Só. Cara, não tomem isso como exemplo, cara. Eu sou um milagre de Deus, cara, ter dado certo, cara. Mas esse não é o parâmetro para você. Amém? O parâmetro é sentar e estudar, gente. Não matar a aula. É isso aí, em nome de Jesus, cara. Pastor, que besteira que você falou agora, enfim de joia, né? Jesus me ajuda, minha boca é tua, meu coração é teu. Amém? Próspero como fósforo. Semana passada, eu comecei a ler esse versículo aqui, coloca para mim, Marcos, por favor. A gente meditou muito sobre ele. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. E semana passada eu falei sobre prosperidade. Eu usei esse termo para falar sobre prosperidade. Você percebe aqui que a palavra prosperidade ela não aparece. Ela não aparece. Se você for no original, ela não aparece diretamente falando. Diretamente falando. Mas, Rafael, por que você trouxe, então, a palavra prosperidade? Se você for lá no hebraico, né, que aqui está no hebraico, aqui está no Velho Testamento, você ali vai pegar e vai, de alguma forma, ver que a palavra prosperidade em si não aparece. Porque justamente Deus colocou uma palavrinha ali, o Espírito Santo inspirou, chamado gozar. Gozar. E essa palavra gozar, no original, ela significa, eu trouxe aqui, eu não trouxe escrito ali, mas eu trouxe ela aqui, significa somar. Somar quer dizer alegria, quer dizer felicidade, ela quer dizer vida abundante, ela quer dizer você feliz. E eu não consigo, o Espírito Santo me colocou isso na mente, eu não consigo desassociar uma vida próspera sem alegria. Uma vida próspera sem felicidade. Eu não consigo desassociar uma vida próspera sem você estar bem, sem você estar alegre e vice-versa. Porque a gente aprendeu que prosperidade, ela vem da raiz paz, shalom. Aprendemos isso semana passada. Então, todo mundo que tem paz, a resposta é meio óbvia para isso. Todo mundo que tem paz, supõe-se que você tem uma vida alegre. Eu nunca vi alguém que tem paz e que é triste assim, sabe? Cabisbaixo, depressivo ao extremo. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que de alguma forma é alegre, é feliz, mas não tem paz. Eu nunca vi. Então, pelo princípio da interpretação que a gente usa, né, que a gente brinca, né, quem pode mais, pode menos, a palavra prosperar, ela vem para dentro dessa palavra gozar, ela vem para dentro da palavra somar, porque automaticamente alguém que é feliz, alguém que é alegre, ele tem paz, alguém que tem paz é alguém feliz, é alguém alegre. E por isso que dentro desse texto a gente trouxe a palavra prosperidade, porque dentro disso existe paz. E a paz, ela também tem pessoas, né, conforme a gente falou, alegre e feliz. Então a resposta é óbvia. Por que a gente trouxe, deixando bem claro aqui, porque a gente, né, começou uma pregação, isso eu falaria na semana passada, para poder dar enredo e terminar sobre isso. Então Deus coloca essa palavra somar aqui, somar ou somar no hebraico, para poder dizer justamente o seguinte para você: tudo aquilo que vier do seu trabalho, que Deus vai te dar para você conquistar, tudo, prosperidade, riqueza, bens, troca de carro, estou falando de bens materiais. Hoje vamos falar de bens materiais mesmo. Hoje a gente vai falar de mufunfa, grana, dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre isso e não tem nem problema nenhum. Deus fez você para ter o melhor dessa terra. Grave isso no teu coração. Então, toda vez que Deus colocou isso aqui, ó, do seu trabalho, gozar, para que você tenha riquezas e bens, você entenda que tem que ter paz. Você entenda que tudo que vier do seu trabalho, aquilo que Deus está dando para você, ele tem que vir seguido de paz. E paz é seguido por alegria e felicidade. Então, riqueza e bens é algo que está dentro de uma vida próspera. Diferente do que o mundo pensa, diferente do que o mundo traz, riquezas e bem não é algo excluído. Riquezas e bem faz parte de prosperidade, não ao contrário. Já viu? O mundo diz, por eu ser rico, por eu ter dinheiro, eu sou próspero. Por eu ter prosperidade, ter paz que excede em todo entendimento, aí sim eu tenho riqueza e bens. É um elo, ele caminha junto, não tem como separar. Eu vou fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho. Joãozinho está aí não, né? Não.
Tem que chamar o trator. Bernardo, por favor, vem cá. Vou chamar aqui, ó. Dudu, só porque olhou para mim. Próxima vez, baixa a cabeça. Vem cá, você também. Vem. Brandon também, tá aqui pertinho. 5, vem cá, 1, 2, 3. Marquinhos vai encabeçar, mas não, Marquinhos tá passando ali, não tem como. 1, 2, 3, 4. Cadê Rude? Só porque ficou em pé. Vem cá. Só porque foi em pé. Fica aqui, ó. Vocês vão virar para cá. Todos 5 aqui, em fileira. Fileira olhando para lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O Dudu representa somar, representa shalom, representa graça. Amém? Aqui está prosperidade e aqui está riqueza. É um elo que não tem como quebrar. Se você quebra, se você tira isso daqui, automaticamente não vale. Por isso que você pode ter o dinheiro que você quiser. Você pode ter a prosperidade que o mundo diz que você tem que ter. Você pode ter o que você quiser, trocar de carro, fazer. Mas sem isso daqui, você não é próspero. É o que dá a base. Você é apenas rico diante de Deus. E riqueza diante de Deus, ela é muito mais do que dinheiro. Ela é prosperidade, porque é a prosperidade que segura a base. Você vai entender isso aqui nessa dinâmica. Olha que legal isso aqui. Vocês são bons equilibristas, né? Você vai segurar o pé direito dele. E assim vai, até o final. Vai. Vai. Bota a mão no ombro. Segura. Vamos, varão. Tem que andar até o final sem cair, pulando no pé. Vai. 1, 2, 3. Foi. Vai. 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 A salva de palmas para essa galera. Agora voltem aqui, por favor. Voltem aqui. De novo. Isso foi só o treino. De novo, por favor. Segura de novo. Perna direita, perna direita. Por isso que isso aqui é o que Deus vê. Riqueza. Isso aqui é o que sustenta a riqueza, porque a base é a prosperidade. Deus não inverte os polos. Deus dizendo, porque conforme o mundo coloca, por você ser rico, eu sou próspero. Por eu ser próspero, eu tenho direito à riqueza. Isso faz parte, flui de dentro de mim em Cristo. Só que a base para segurar isso se chama shalom. A gente aprendeu semana passada, se chama paz, que excede todo entendimento. Tá cansado aí, mano? Shalom. E essa palavra coincide com a palavra gozar, somar, que é a alegria. Agora preste atenção. Eles vão tentar andar sem shalom. Shalom fraco, shalom complicado. Vai, anda, vai, anda, 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 varão. Ué. O que deu ruim aí? O que deu ruim? Vai de novo. O que deu ruim aqui? Eu não estou entendendo. Eu só dei um toque, eu só soprei. De novo até o final, hein? Segura, hein? Vamos lá, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Foi. Você não consegue grudar ali, não? É isso, só para a gente ficar mais claro. Uma salva de palmas mais uma vez. Essa galera aí. Existe um elo que Deus colocou entre prosperidade e riqueza. E esse elo que Deus colocou entre prosperidade e riqueza, se você não entender, que se chama shalom. Por isso que eu falei, você pode ter a riqueza que você for, você pode ganhar 100, 200, 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Se você não tem esse elo chamado shalom, para Deus você não é próspero. Todo rico que você conhece, que ainda não aceitou Jesus, que não tem Jesus, ele não é próspero. Ele tem dinheiro, mas ele não é próspero. Ele não é próspero. E eu quero que você grave esse seu patrão, e tem avião, e faz, e acontece. Se ele não aceitou Jesus, a palavra vem dizer que ele não é próspero. E sabe por que ele não é próspero? Porque prosperidade está ligada a uma palavra chamada shalom. Eu vou bater nisso durante o culto. Chamado shalom, e shalom é paz. E paz tem um nome. A paz tem um nome. A nossa paz tem um nome. Efésios 2,14. Porque o próprio Cristo é a nossa
Porque Cristo é a nossa paz. Essa palavra no grego significa Iranai, no hebrão Shalom. Então ele está dizendo, por isso que o mundo, apesar de ter bens, ele nunca vai ser próspero. Porque para ser próspero tem que ter a mim. Tem que ter a mim. Eu sou a paz, eu sou o Shalom. Eu sou o meio, o elo que liga entre prosperidade e riqueza. Sem eu estar no meio, não adianta, essa corda não vai até o final. Não vai até o final. Não vai até o final. Isso é muito importante, esse conceito é importante a gente entender demais. Então, riqueza, eu quero que vocês gravem isso, riqueza sem Cristo é a mesma coisa que prosperidade sem paz. E paz sem alegria. Ou seja, impossível. Então, Deus está te trazendo aqui para te dar ferramentas, te dar chaves, abrir teu entendimento, abrir teu coração, abrir a tua vida para que de alguma forma você grave isso, segure como um tesouro, para que você justamente consiga romper em fé, justamente consiga crescer, para que justamente você pare de buscar lá fora o que você já tem dentro e pare de tentar ser aquilo que você já é. Pare de ficar buscando fora, cara, aquilo que você já tem dentro de você. Quantos aqui tem Jesus? Aceitaram? A prosperidade está dentro de você, cara. Falamos isso semana passada. Isso é direito teu. Então pare de ficar buscando como exemplos do mundo de prosperidade. É legal lermos livros, ver biografias legais. Mas eles querem se inspirar em você, porque eles têm apenas riqueza. Você tem a prosperidade. Isso é muito maior do que eles. Então você exerça aquilo da qual você já é. Amém? Paulo vem trazer isso também, esse exemplo, quando a gente vai a 2 Coríntios 8, 9. E ele, sendo rico, se fez pobre para que você e eu nele fôssemos feitos ricos. E essa palavra aqui, quando a gente vai no original, no grego, eu fiquei, cara, a gente precisa entender melhor isso, porque toda vez que a gente fala de riqueza dentro da igreja, de grana, de mufunfa mesmo, há um arrepio para falar sobre isso, há um preconceito para falar sobre isso. Mas quando Paulo vem trazer essa palavra no original, ricos, depois você olha lá, significa proteo, e proteo significa riqueza mesmo, mufunfa, grana, dinheiro. Então o que Deus está falando aqui para você é o seguinte, ele, sendo rico, se fez pobre para que você e eu nele nos tornássemos ricos. Mas tem 3 pontos que eu quero que você entenda aqui, dessa riqueza. Primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, a riqueza de Deus, o conceito de riqueza de Deus, não é riqueza do mundo. A mesma riqueza, o mesmo conceito que Deus tem sobre riqueza não é o mesmo conceito que o mundo tem. O mundo, quando ele fala de riqueza, ele vai falar sempre algo no plano natural. Grava isso. Sempre no plano natural. Algo que é para se engrandecer e é sempre quantitativo. Riqueza no conceito de Deus é algo que vai ser sempre no plano sobrenatural ou no plano espiritual, sempre para engrandecê-lo a Deus, e sempre no plano e sempre de forma, medida qualitativa. Gravou isso? Eu vou repetir para que você entenda e grave bem forte no seu coração. O conceito de riqueza para Deus não é o mesmo de conceito de riqueza para o mundo. O conceito de riqueza para o mundo é plano natural, para me engrandecer e sempre medido em quantidade. Para Deus é plano espiritual, para engrandecê-lo e sempre medido em qualidade. Esse é um princípio que você tem que gravar isso no teu coração, porque esse é um princípio judaico. O judeu, ele, de alguma forma, ele entendeu que não tem como separar o espiritual do natural, quando se trata de riqueza. Como a gente vê o mundo colocando, por eu ter dinheiro, eu posso, eu faço, eu aconteço. Se você conversar com qualquer judeu praticante, ele vai te dizer, nunca a riqueza vai caminhar longe do espiritual, porque sempre existe um plano espiritual por trás disso para engrandecê-lo e é sempre medido em qualidade e não quantidade. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda de 2 Coríntios 8, 9, sobre riqueza. Riqueza diante de Deus, ele é algo que vai mais do que simplesmente quantidade. Ele é qualidade e sempre para engrandecê-lo. O segundo ponto que eu quero que você entenda aqui
e você vai concordar comigo no final, riqueza é algo superlativo. É algo que não é fixo. Riqueza é algo que, de alguma forma, é uma régua variável. Eu sei que falando dessa forma, você talvez de primeira monta, você não está concordando comigo. Mas vou te perguntar aqui, Marquinho, não combinei nada com você para poder deixar claro aqui, o que é riqueza para você? Ser rico. O que é ser rico para você? Bota o coração para fora. Riqueza é quando você consegue material, você ter o suficiente para você mesmo, para sua família e também para as outras pessoas. O que é riqueza para você? Riqueza mesmo. O que é material? O que seria para você? Vida próspera, tempo de sobra, casa, uma vida bem estável. Você está vendo como o conceito variou de riqueza, apesar de parecido? Riqueza é uma régua variável. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho um tio que ele fala o seguinte, cara, se me der 7 conto na mão, 7 conto, eu não faço mais nada para ninguém. Só quero minha cervejinha, minha sardinha frita, não trabalho mais para ninguém. Tô rico. Eu já conversei com pessoas aqui da igreja e falou, cara, se pingar 1 milhão na minha conta, eu tô rico, tô suave, tô rico. Você tá entendendo? Você tá me entendendo? Eu já conversei essa semana, enfim, tive com uma pessoa, ela falou o seguinte, cara, ia bater 500 mil na minha conta. Tô rico, faço mais nada com a minha família. Você está entendendo como é variável o conceito de riqueza? Você está entendendo como é variável? Se você pegar, por exemplo, eu conheço um monte com grana, um monte, galera, muito, que eles olham e falam assim, rico mesmo é o Elon Musk. E eu fico olhando para aquilo e falei, cara de pau, né, cara? Cara de pau, né, cara? Deus castiga, hein? Deus castiga. Você está entendendo que o conceito de riqueza, quando a gente vai falar de riqueza, isso não é explicado. Por isso que as pessoas têm medo e preconceito de falar sobre riqueza. O conceito de riqueza é muito variável. É muito variável. Eu contei que eu meu testemunho de vida. Para mim, quem tinha Danoninho em casa era rico. Cara, o cara que tinha um Danoninho em casa, que eu comia escondido, só que ele era pobre. Hoje eu vejo, olhando para trás, assim, cara, ele era pobre também, era um pouquinho melhor. Mas para mim, na minha cabeça, aqueles parentes ali, cara, eram ricos. Comer Danoninho, comer uns Cheetos, cara, isso é riqueza. Então, riqueza é um outro ponto que eu coloco, que eu quero que você entenda, toda vez que você meditar sobre o versículo. É algo variável. É algo variável, é aquilo que está no teu coração que Deus coloca para que você, de alguma forma, viva tranquilo. Mas independente da tua régua, uma coisa quero te afirmar. Deus não quer que você fique contando moedas. Independente do conceito do mundo que a gente já aprendeu, o conceito de Deus é para engrandecê-lo, o conceito de Deus de riqueza é algo que está dentro de prosperidade e de paz, é algo que em cima de qualidade, não quantidade. Independente do conceito da tua régua de medir o que é riqueza ou não, uma coisa eu tenho que te afirmar. Deus não te criou e não te fez para você ficar contando moedas. Rafael, mas eu estou contando moedas hoje em dia. Isso não é a tua realidade. Isso é algo passageiro. Assim como o deserto da nossa vida não é lugar de habitação, é lugar de passar. Hoje, se você está contando moeda, hoje, se as coisas não estão indo, hoje, se você está com dificuldade de pagar o teu aluguel, hoje, se você está com dificuldade de trocar o carro, que você precisa trocar o pneu do carro, de abastecer, quanto tempo, né? O teu carro está gritando já que nunca mais viu um tanque cheio. Eu quero dizer que essa não é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua. Esse momento vai passar, esse jogo vai virar. E Deus tem coisas boas para você. Rafael, mas é quando? Não sei. Pode ser daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Mas você precisa crer, você precisa estar firme na fé, você precisa engajar nisso daí para poder entender que essas verdades mudam, porque são verdades que são trazidas do coração de Deus e não do pastor para você. Então você precisa gravar, cara. Deus não me fez para contar moeda. Deus não me fez para viver numa vida que parece que todo dia que eu estou andando para frente, eu estou andando para trás.
Sabe aquela pessoa, você acha que está prosperando, você mesmo se acha assim, mas a vida, de repente, ela leva um baque, volta para trás tudo de novo, volta a estaca zero. Cara, Deus não está nisso. Deus nos chamou para andar de fé em fé, de glória em glória. Então há algo que precisa ser alinhado internamente em você. E esse algo foi começado semana passada, e a gente está dando desdobramento hoje. Deus te fez para poder você viver vida abundante. Cada um do seu jeitinho, cada um da maneira que creu. Sem se preocupar, para de olhar, de ficar olhando o jardim dos outros. Para de olhar e ficar olhando o carro dos outros, ou o cara chegou primeiro na igreja, chegou depois. Cara, viva o seu com Deus. Tenha a sua intimidade com Deus. E Deus vai botar os sonhos dele no teu coração. Mas, Rafael, eu entendi que a gente veio para poder ser próspero, para poder a gente viver uma vida que Deus não quer que a gente cate moedas, que a gente quer que Deus quer que a gente seja feliz como um pai. Eu quero que João e Helena e o Pedro se deem muito bem. Assim todo pai quer que o filho se dê muito bem. E assim não é diferente de Deus. Jesus vem falar, cara, se vocês que são maus saberem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Tá, mas por que então que tem tanta gente passando dificuldade financeira dentro da igreja? Por que tem tanta gente passando dificuldade dentro da igreja? E aqui eu vou trazer 5 conselhos muito práticos para você. Muito práticos. Lógico, eu poderia estar escrevendo um livro sobre isso, mas isso é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Passa para mim, Marcos, por favor. Primeiro, só enxergam o natural. E por isso não conseguem viver o sobrenatural. Fixam os olhos no transitório e por isso só abrem a boca para reclamar e amaldiçoar as suas finanças. Conhece alguém assim? Hã? Quando pega o salário, o cara fala, não dá para nada. Isso aqui não vai... Esse trabalho que eu estou hoje, pô, que saco. Esse cara, esse patrão, e isso e aquilo. Ele não entendeu que ele precisa sair do plano natural e viver sobre o plano sobrenatural. E aí começa a reclamar de tudo. Eu trouxe um versículo sempre embasando nessas concepções. Fixem os olhos, 2 Coríntios 4,16. Fixem os olhos naquilo que... Não fixem os olhos naquilo que vemos, pois o que vemos é transitório. Mas fixemos os nossos olhos naquilo que não vemos, pois é eterno. Isso é um conceito da fé. Deus está te falando, cara, eu te chamei para andar com fé. Se você está nesse trabalho, se você está ganhando aí 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil por mês, se você está ganhando 50 mil por mês, mas você está almejando mais, em vez de você começar a amaldiçoar, a reclamar daquilo que você ganha, começa a agradecer a Deus e começa a declarar, ei, eu te dou graças em todas as coisas, porque essa é a tua vontade em Deus, em Cristo Jesus, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida e no teu trabalho. Essa é a primeira dica que eu quero colocar no teu coração. Abra a tua boca para parar de ver o copo meio cheio, meio vazio, e começar a ver o copo meio cheio. Você precisa literalmente trocar a lupa, trocar a lente dos teus óculos. Você precisa. Você precisa pegar aqueles 2 mil reais, 3 mil reais, aqueles 5 mil reais que bate na tua conta, aqueles 10 mil. Você precisa pensar naquele funcionário que todo dia está subordinado a você, que quer te atrapalhar, naquele patrão, e falar assim, pai, graças te dou. Graças te dou. Porque eu sei que eu hoje estou aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o meu amanhã pertence a você e você tem coisas melhores para mim, para minha casa e para minha família. Mas enquanto eu estou aqui, eu sou a tua mão e o teu braço. E tudo que eu fizer prosperará. É assim que Deus está te chamando para poder viver. É assim que Deus está te chamando para que você abra o conceito do teu coração e da tua mente. Ponto 2. Ixi, esse aqui pegou, hein? Passou o slide ali, viu um monte de gente fazendo assim, ó, com a cabeça. Erga a cabeça, varão. Gastam mais do que podem. Cara, Deus te deu, presta atenção. A fé, ela não substitui a tua inteligência. A fé, ela não substitui aquilo que Deus deu para você de raciocinar, de inteligência. A fé, ela anda juntinho com a concepção de inteligência e de raciocínio que Deus te deu. E uma das coisas que Deus te deu, falou o seguinte, cara, não adianta você ficar vindo para a igreja, fazer coach, fazer não sei o quê, fazer aula de administração, entender, orar, se você não sabe controlar as suas finanças. Você não sabe controlar. Gasta mais do que pode.
Para de sacudir quem está do teu lado, eu estou vendo. Para. Olha esse dedo aí julgador, hein? Gastam mais do que podem. 2 Timóteo 1,9, pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, a gente já falou muito sobre isso, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra no original é sofronismos, que é a admoestação, o chamado à estabilidade da mente, a moderação e autocontrole. Cara, você precisa ter autocontrole. Deixa eu te falar, se você não pode trocar de carro, não troque. Se você não pode comprar uma calça que custa R$1.000, R$2.000, não compre. Para que você vai se botar boleto para dentro da tua casa desnecessário? Para que você vai fazer coisas que o Espírito Santo está falando para você, que a tua mulher está te dando um toque, ou que o teu marido está te dando um toque para dizer, cara, não é a hora, vai chegar a hora da gente trocar de carro, da gente ir no shopping comprar uma calça de R$1.000, R$2.000, R$3.000, da gente comprar uma jaqueta de R$5.000, R$10.000. Deus te deu equilíbrio. Deus te deu sabedoria. Depois não vem reclamar com Deus que está com falta. Depois não vem colocar a culpa no pastor que não está ensinando direito. Depois não vem colocar Deus, você não atende as minhas orações. Deus falou, cara, como eu não te atendo? Olha o trabalho que eu te dei, você está dando graças. Mas eu te dei uma coisa chamada inteligência e sabedoria. Não terceirize para mim aquilo que eu já te capacitei para você fazer. Ai, né? Escutei um ai aqui. Não terceirize para Deus aquilo que Ele já te deu inteligência e sabedoria para fazer. Não terceirize para Deus. Não terceirize. Deus te deu sabedoria. Eu estou falando para um povo extremamente inteligente, que é um povo curitibano. Vocês de burro não tem nada. Vocês são mega inteligentes. E eu estou falando isso na real mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando. Inclusive meus irmãos carioca, profetizam mesmo, não são sobre vocês. Começando de mim, tá? Cara, é conta. 2 e 2 são 4. Eu ganho 2 mais 2, 4, eu não posso gastar 5. Não tem como. Você precisa ter uma reserva. Você precisa ter coisas para o dia da manhã. Deus te deu sabedoria, você precisa ter coisas junto. Você precisaria estar administrando, precisa sentar com o teu marido, com a tua esposa e falar, a gente precisa equacionar racionalmente, não como briga. Não como uma disputa, mas vocês precisam sentar como pessoas sadias, irmãos, apaixonados e falar, cara, vamos equacionar aqui aonde está indo mais, onde está indo menos, não para poder dizer, você fez isso mês passado, você fez... Não, esquece, vamos daqui para frente, vamos sentar, vamos raciocinar. Amor, vamos investir em quê? Vamos botar um dinheiro ali no Bitcoin, ali no Gladstone? Não, ele não dá, não dá. Bitcoin não dá, eu esqueci, Curitiba não tem como negócio de Bitcoin. Vamos botar, sei lá, na bolsa, vamos comprar um apartamento para investir na planta. Deus vai te dar estratégia. Mas você precisa raciocinar. Você precisa raciocinar. Deus já te deu, esse espírito está dentro de você. Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de equilíbrio. Isso faz parte de prosperidade. A prosperidade só é prosperidade, riqueza só é riqueza quando ela é equilibrada. Quando ela é equilibrada. E Deus está te falando, estou te dando equilíbrio. Eu estou te trazendo hoje aqui no domingão para te dar equilíbrio. Para te dar equilíbrio. Terceiro ponto. Ninguém deu um glória a Deus, né, cara? Ninguém deu um aleluia. Terceiro ponto. Não envolvem Deus em suas tomadas de decisão. Isso aqui passou por mim. Eu trabalhei para ganhar dinheiro, ganhei dinheiro. De repente veio um irmãozinho na igreja contando uma história para mim. E ele estava até bem intencionado, não era nada demais. Vamos fazer um banco junto, não sei o quê. Blá, blá, blá. Enfim, botei quase tudo que eu tinha ganho com a minha família. O que aconteceu? Não ouvi a Bruna. O que aconteceu? Não falei com o Espírito Santo. O que aconteceu? Perdi tudo. Perdi tudo. Perdi tudo. Um parênteses que eu faço para você, não é porque você está lidando com um irmão dentro da igreja que você pode se abrir para qualquer coisa. Haja com maturidade, faça contrato, pesquise a vida da pessoa, ore a Deus para saber, Deus, faço ou não faço? Tomo ou não tomo essa decisão? Não sai caindo de cabeça, trabalho ou não trabalho com essa pessoa, contrato ou não contrato, porque o momento que tiver feito, que contratou, que fez e aconteceu, para descontratar e para tirar, é complicado demais.
É complicado demais. Então, quando a gente não envolve Deus nas nossas decisões, cara, é ruína, é problema. Provérbio 16:3 diz o seguinte: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí lá em João 14, Jesus vem complementando o que Provérbio 16:3 diz, dizendo o seguinte, cara, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Eu vos fará lembrar do que eu disse. Esse Espírito Santo está dentro de você. Você tem que parar e sentar com a tua família, você tem que pensar você mesmo e falar, Espírito Santo, você está dentro de mim. Eu estou consagrando a minha vida a você. Eu não quero entrar em furada. Eu não quero fazer negócio furado. Eu não quero me decepcionar. Eu não quero investir errado. Eu não estou a fim de perder dinheiro. A tua palavra diz que você me ensinaria todas as coisas. Essa palavra todas, no original, são todas. Todas as coisas do Espírito Santo te endereçará. O Espírito Santo ele vai te direcionar. Então você precisa alinhar os teus planos com os planos dele. E você precisa perguntar antes de tomar uma decisão. Rafael, mas ele não respondeu e eu preciso tomar essa decisão amanhã. Não faça! Não faça! Se você não tem certeza, se você não tem paz, se você está sendo pressionado, sabe, tem que fazer o negócio amanhã, tem que assinar, tem que fazer, sabe aquela pressão louca? Não faça! Não caia nessa armadilha, porque o primeiro árbitro se chama paz. O primeiro árbitro, mas eu vou perder o grande negócio da minha vida. Deixa eu te trazer um conceito que eu trago dentro de mim, que o Espírito Santo me revelou. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Pior que a dor do esperar, grava isso que eu estou te falando. Pior que a dor de você saber esperar é a dor de você não ter esperado, ter feito contra a vontade de Deus e depois ter que voltar e refazer tudo de novo. Isso é muito ruim. Sabe aquela dor que você está esperando? Nem se compara à dor de você ter evoluído, ter dado um passo em falso sem Deus e aí depois ter que voltar para refazer tudo de novo. Você arrumou 2 problemas para a tua vida, de refazer e esse aqui que ainda continua estagnado. Se você não tem certeza, se Deus não colocou a paz, não caia na pressão. Calma, respira, vai dar tudo certo. Se essa oportunidade passou e você não conseguiu porque Deus não colocou no teu coração, porque talvez ela não era para você, era para o irmão do lado. Para ele, às vezes, era uma coisa boa, para você não. Mas Deus tem coisas melhores, tem algo melhor para você e depois você lá na frente vai entender. Fala assim, graças a Deus, eu não entrei nisso, foi fulano que entrou. Graças a Deus. Porque ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, as coisas dele são boas, perfeito e agradável, e deu tudo certo para mim. Amém? 4º ponto. Não vivem a generosidade. Não vivem. Lembrando qual é o motivo da pergunta, por que tem muita gente, mesmo entendendo que a prosperidade está dentro dele, mesmo nascido de novo, cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo, não conseguem viver a plenitude daquilo que Deus tem falado na vida financeira mesmo. Estou falando de material. Hoje a gente está falando sobre material. Porque não vivem a prosperidade. Esse conceito aqui o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu queria que você anotasse isso. Isso aqui me chocou. E provavelmente, por mais que você esteja fazendo uma carinha bonita para mim, isso aqui choca. A maioria das pessoas não conseguem ser generosos. Porque ainda dão mais credibilidade ao vai faltar do que eu vou fazer superabundar. A maioria das pessoas não conseguem ser generosos porque tem medo do amanhã. Porque não acreditam ainda 100% em Deus, porque a fé dele ainda não está totalmente alinhada conforme Deus chamou para poder você viver a tua fé. Ele tem muito mais medo do vai faltar do que eu vou fazer superabundar. Essa é uma realidade dentro das igrejas. Essa é uma realidade que as pessoas vivem. Passa para mim, Marcos. Provérbios 11, 24 a 25. Há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio. Quem dá alívio, aos outros alívio também receberá. Estamos falando disso aqui de velha aliança, óbvio.
Nova aliança, Atos 20, 35. Paulo citando uma fala de Jesus. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar aos fracos. Lembrando da palavra do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Você consegue pensar comigo, mas não numa forma de pensar, mas numa forma original. Como se tivesse uma maçã aqui. Pensa nisso numa realidade, não no pensamento. Pense nisso numa realidade, não no pensamento. Uma maçã aqui flutuando na minha frente, mas ela não tem um caule, não tem raiz, não tem nada. É possível você ir numa fazenda e encontrar um fruto flutuando? É possível? Não, né? É a mesma coisa eu digo para você. Muitos querem ver o fruto da prosperidade, mas não querem ter a raiz que leva à prosperidade, que se chama generosidade. Silêncio no tribunal. Muitos querem ter a raiz da prosperidade, que está dentro dele, mas lembra que a fé é prática. A fé é prática. Rafael, mas você já não disse que a prosperidade está dentro de mim e eu preciso exercer? Sim, a fé ela é prática, a fé ela não é teórica. Sabe, eu estou vendo meu irmão, eu estou vendo a igreja, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Não, eu tenho fé, que eu sou próspero, mas o que você tem feito por isso? Nada, eu tenho visto, sentado. E ó, vai lá, Deus abençoe, hein? Se cobre do frio, que hoje está muito frio, hein? Come aí um negocinho aí na esquina, hein? Vai lá, ó, passa lá. Ó, igreja, eu te abençoo aí, ó. Tá tudo certo. A fé ela é prática. Então, muitos querem ter o fruto, mas não quer ter a raiz que dá acesso a esse fruto. E a raiz que cessa esse fruto se chama generosidade. Se chama generosidade. E uma das formas de Deus mostrar generosidade é através do teu dízimo, é através da tua oferta. É através do teu dízimo, é através da tua oferta. Cara, Deus está pouco se lixando, conforme o Rafa bem colocou aqui, da quantidade. Lembra, a riqueza para Deus é qualitativa e não quantitativa. Só que o teu dízimo e oferta, ela é uma forma de você expressar pela tua fé. Deus, ele te dá pela graça e nós recebemos pela fé. O dízimo e oferta nada mais é que uma oportunidade de você acessar as janelas do mundo espiritual, daquilo em fé que Deus separou para você. Deus está muito preocupado, mais preocupado onde está o teu coração do que quantitativo. Ou você acha que as tuas riquezas que você dá aqui, Deus tem um cano? Eu sempre falo sobre isso, que tudo que é botado aqui manda para o céu, porque Ele está precisando para construir as ruas de ouro, né? É caro, né? É caro, né? Deus quer saber onde está o teu coração. Deus quer saber onde está a tua fé. Deus quer saber onde está a raiz da tua vida. Se não vai faltar, ou eu vou fazer superabundar. Vai faltar, ou eu vou fazer superabundar. Lá em Lucas 18 e Lucas 19, ele traz duas passagens muito, muito legais, muito interessantes. A primeira é um jovem rico, detentor da lei, sabia tudo, sentava, via um culto domingo, todo domingo. Sabia mais, era professor de escola bíblica, pregava, acontecia. Mestre, eu tenho ajudado, eu tenho feito, eu tenho acontecido, eu sou o cara, eu tenho guardado tudo, o que eu faço agora para guardar a vida eterna? Aí Jesus falou, você tem feito tudo, né? Se justificando, você é bom, né? Você é bom, né? Então faz o seguinte, vende tudo, vem após mim. Aí diz a palavra de Deus que esse cara saiu, virou as costas e foi embora. E você não vê Jesus indo atrás dele, falando, ei, presta atenção, você é um grande dízimo, uma grande oferta para a igreja, volta aqui, sabe, eu vou te ajudar um pouquinho. Jesus faz igual o pinguim de Madagascar. Acene e sorria. No capítulo seguinte, a gente encontra Zaqueu, publicano, pecador, complicado, cheio de vícios, cheio de problemas. Capítulo 19 de Lucas, logo o capítulo seguinte, coincidência isso, né? Começar com... E Zaqueu encontra Jesus, encontra a graça, encontra o favor, e ele simplesmente fala o seguinte, ei, deixa eu te falar, Jesus, eu estou aqui em cima que você mandou eu descer, mas de tudo que eu roubei e defraguei, se tudo que eu fiz foi errado, eu vendo metade do que eu tenho e eu dou para os pobres, sem Jesus ter pedido, sem Jesus ter falado nada, sem ter justificado em nada, e ele simplesmente fala assim, Jesus, ei, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. Um vem todo cheio de justificativa,
todo cheio de moral para diante de Deus, sabe? Eu sou, eu faço, eu aconteço, sabe? Eu melhor canto, prego, eu estou aqui, eu faço, sabe? O meu dízimo, sabe? A minha oferta, tá vendo o casaco que eu dei para aquele cara ali? Ele estava com frio. Olha, o meu holofote, tem holofote para mim aqui? Sabe o que a minha mão direita está fazendo? Eu quero que todos saibam o que minha mão direita está fazendo. Aí Jesus vai no meio dele, na canela dele. O outro que mansinho, pecador, publicano, todo arrependido, falou assim: Pai, eu encontrei a graça, encontrei o amor, eu encontrei o favor. Eu não tenho mais o que fazer. Se eu roubei de alguma forma, se eu fiz, até metade do que eu tenho eu dou. E a primeira vez que Jesus fala assim: ó, desce, que eu vou pousar na tua casa. Foi a primeira vez que Jesus passa e vai dormir na casa de um pecador. Na casa de um gentio. É a primeira vez na Bíblia que aparece isso. Jesus vai dormir na casa de um gentio. Isso é demais. Volta para mim, Marcos, por favor. Passa, aliás. Volta ao texto de novo, dentro dessa parte de generosidade, de 2 Coríntios 8, 9. E ele, sendo rico, se fez pobre para que você e eu nele fôssemos ricos. Essa palavra a gente já aprendeu, que é ploteu, e aqui a gente está falando de riqueza, e Deus quer te ver rico mesmo, superabundar, diante do teu conceito. Você já parou para perceber que a maioria dos prêmios Nobel, principalmente de ciência, são dados para judeus? Você já percebeu que algumas marcas que você usa, como Calvin Klein, a mulherada que gosta de Sephora, gosta de comprar uma biju, né? Tá rindo aí, né, mulherada? Se você não tá rindo é porque teu marido não deixou você ir, né? Mas vai deixar a partir de hoje, em nome de Jesus. A irmã dando um aleluia aqui, ó. A irmã dando glória a Deus aqui, ó. Sephora, bancos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, encontros de medicina, novas tecnologias. A maioria deles pertence a judeus. A maioria deles pertence a judeus. Leves, né? Outras roupas, a gente vai passando aí, finanças, cara, canal de televisão. Deus quer de alguma forma, e eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, cara. Em nome de Jesus sobre a tua vida uma inteligência, uma sabedoria tal, cara. Deus vai começar a botar projetos na tua mente, no teu coração, cara. Cara, se eles que não têm Cristo superabunda, você e eu que temos a paz trazida pelo Espírito Santo por Cristo, o que você e eu na mão dele não somos? Nós somos uma potência. Eu quero declarar sobre a tua vida negócio, superabundância, prosperidade, pessoas se achegando. Eu declaro multiplicação. Eu declaro coisas você vivendo de maneira absurda. Ideias de tecnologia, de site, de software, de blusa, de camisa, de loja, de venda, de seja lá o que for, para que você prospere abundantemente nessa terra. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Só que esse texto aqui provavelmente uma vida, você ouviu falar somente disso, de riqueza. Só que eu quero te chamar uma atenção para esse texto aqui. Enquanto eu meditava sobre generosidade, eu fui estudar. Esse texto aqui de 2 Coríntios 8, 9. Paulo ele traz estritamente, além dessa prosperidade rica, mas é muito mais sobre generosidade. Eu quero que você grave sobre isso. Toda vez que você for ler, ou for num culto, ou for alguém escutando esse texto, principalmente, Paulo está falando sobre generosidade. 2 Coríntios 2, 8, 9, ele está dentro de um contexto onde Paulo vai falar: contribua. Lembra daquela passagem? Não com tristeza, mas com alegria. Cada um dando segundo aquilo que Deus, aquilo que se propôs no coração, com generosidade. Ele está dentro do mesmo capítulo. Está dentro do mesmo capítulo. E quando a gente para pensar, é porque a gente é muito terreno. Muito terreno. Quando a gente para pensar que isso aqui está totalmente vinculado ao mundo espiritual, ao porvir, a gente fica louco, a gente fala: meu Deus, que loucura é essa, que coisa é essa? E ele, sendo rico, ele abriu mão da maior riqueza que ele tinha. Preste atenção sobre isso, ele abriu mão da maior riqueza que ele tinha para se fazer pobre, para se colocar numa condição de um homem pobre, como você e eu. Para que através da pobreza dele, ele nos colocasse numa posição de riqueza, não só do natural,
mas para um dia acessar tudo aquilo que ele abriu mão lá no céu. Porque se ele não tivesse ter sido generoso, se ele não tivesse feito isso que ele fez, você e eu se limitaríamos apenas a ter bens materiais. E ele fala o seguinte: isso vai passar, a traça e o verme corrói, mas o que eu estou colocando para você, eu sendo rei, abrindo mão da minha glória, abrindo mão daquilo que eu tinha direito, para se tornar homem como você, e não só apenas me tornar homem como você, mas retornar ao céu como homem, para um dia te dar acesso a tudo aquilo que eu abri mão, ou seja, de uma riqueza, de uma prosperidade que nem traça, nem verme corrói, aquilo que vai ficar para sempre. Aquilo que vai ficar para sempre. A maior pobreza que ele se colocou não foi ele ter sido um carpinteiro. A pior pobreza que Jesus se colocou não foi não ter casa, tendo que comer em casa. Você nunca viu Jesus passando necessidade. Sempre havia provisão. Sempre havia provisão. E quando não tinha provisão de terceiro que Deus mandava, ele falava o seguinte: ó, vai lá e pega 153 peixes. É óbvio que aqui ele também fala de prosperidade financeira, mas a maior prosperidade, a maior vitória, a maior riqueza que ele quer que você entenda, que ele abriu mão. Não é isso que vai ficar aqui na terra, porque tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. A maior riqueza que ele coloca para mim e para você é dizendo o seguinte: cara, eu abri mão de rei, eu abri mão de coroa, eu abri mão de tudo para me tornar igual a você. Para te trazer, você que estava solto, largado e perdido, para te trazer de novo, de volta para mim, para te trazer de volta para casa, para que você usufrua comigo a verdadeira riqueza que vai ficar para sempre. Diante desse ato de generosidade, quando a gente começa a meditar em 2 Coríntios 8, 9, a minha pergunta para você: o que mais a gente pode reter? O que mais a gente pode reter? Não tem como. É por isso que o tema da mensagem hoje é próspero como fósforo. É próspero como fósforo. E eu coloquei ali a imagem do fósforo, porque se você for prestar atenção, o fósforo ele nunca se acende simplesmente para si mesmo. O fósforo, quando você acende para si mesmo, ele tem um tempo de validade. Concorda comigo? Concorda comigo? Ele vai apagar. Agora, quando você acende um fósforo e esse vai acendendo o outro, isso pode ser infinito. Isso vai prosperando. Acendo um, que vai acendendo o outro, que vai transbordando para outro, que vai transbordando para o outro. Deus nunca te chamou para você ficar aceso para você mesmo. Sempre para que você seja um canal para acender outras vidas. Em todos os sentidos. E eu coloquei ali a figura do fósforo também como matéria química. É o elemento 15 lá da tabela periódica. Se você olhar o fósforo como elemento químico, é um dos elementos mais químicos da tabela, é o mais próspero da tabela periódica. Ele é usado para tratamento dentário, ele é usado para fertilizante, ele é usado para juntar força com outros elementos químicos, para fazer esses elementos químicos ficarem mais fortes e prosperarem, para terem coisas melhores. Então Deus, quando Ele te deu, Deus, quando Ele te dá, se é 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão, sempre a intenção, sempre a direção de Deus é sempre para que você seja próspero como um fósforo. Próspero como fósforo. E esse conceito, conforme eu falei, o judeu entendeu bem. É por isso que a riqueza ela está ligada num plano espiritual para engrandecer a Deus e numa medida qualitativa e não quantitativa. A gente é chamado para prosperar, mas esse prosperar para ser como fósforo. Na alquimia, quando a gente vai estudar a história do Velho Testamento, na alquimia você sempre vai olhar que essa galera sempre tinha o fósforo como algo de prosperidade, de multiplicação. Quando você vai fazer o teu churrascão lá, tu pega um negocinho de fósforo pequenininho, joga o álcool ali dentro, e aquilo ali, ó, pum, explode. O álcool, simplesmente ali, sem nada, você vai bater tambor, vai bater cabeça, vai rodar, vai assoprar, não vai fazer nada. Se não tiver o fogo e o tamanho daquilo que aquilo alastra é absurdo. Deus te chamou para você alastrar. Você precisa entender que tudo aquilo que está na tua mão é chamado para fazer para alastrar. Amém? Amém? Quinto e último ponto. Não basta conhecer. Tem que viver a palavra. Não basta conhecer, tem que viver a palavra. Você consegue abrir para mim em Marcos 6,
versículo 30. Não projetei justamente para vocês lerem junto comigo hoje na Bíblia de vocês. Marcos 6, versículo 30. A gente vai ler até o 44, depois nós vamos pular para o 48, vamos até o 52. Você que está em casa aí, se puder abrir também junto comigo. As pessoas não conseguem viver generosidade. As pessoas não conseguem viver prosperando. As pessoas não conseguem porque elas não entenderam a palavra. Elas recebem a palavra, mas a palavra entra como uma poesia e não como uma palavra. Tem que entrar. Marcos 6, do 30 ao 44. Vamos lá? Isso aqui é depois da morte de João Batista. Eles fugiram, estavam lá se escondendo, porque não era a hora de Jesus morrer ainda. Vamos ler comigo. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como lhe tinham ensinado. E ele lhe disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram que era Jesus que estavam indo ali. E correram para lá, e a pé, foram a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Grava esse primeiro ponto aqui, ó. Grava esse primeiro ponto. No verso 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dá-lhe vós de comer. E disseram eles, Filipe, nesse caso: aonde que eu vou arrumar 200 denários para poder comprar tanto pão assim? Um outro ponto que eu quero que você preste atenção: não se trata de dinheiro. Prosperidade está totalmente fora de dinheiro, porque senão 200 pães, 300 denários iria e teria comprado. Então Jesus mostra aqui, ó, prosperidade não está ligada a dinheiro, mas quem você tem. Verso 36. Verso 37, não. Não, 38, desculpa. E disse-lhes: quantos pães tens? Ide ver, disse Jesus. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar. Grava esse outro ponto. Primeiro ponto é que eles não tinham pastor. Jesus se compadeceu dele como se fossem ovelhas que não tinham pastor. Segundo ponto, grava isso. E ordenou-lhes sentar todos na erva verde. E assentaram-se rápidos, assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou-lhe os olhos do céu, abençoou e partiu, dando pão a cada um, e eram mais de 5.000 homens ali. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram ainda sobraram 12 pães e peixe. E os que comeram eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente pula agora para o verso 48. E vendo que se fatigaram, isso aqui, depois que tinha acontecido todo esse milagre, só preste atenção, Jesus fala o seguinte: pega o barquinho, atravessa lá para o outro lado, porque eu vou subir para orar e já chego até vocês, vá. Eles entraram no barco e foi. E quando chegou ali no meio, verso 48, e vendo se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Grava isso. E queria passar-lhes adiante. Então, o primeiro ponto era: eles estavam como pastor, ovelha sem pastor. Segundo ponto que eu chamei a atenção de vocês: ele mandou sentar sobre a relva verde. E o terceiro ponto: no meio da tempestade, Jesus diz que queria passar adiante. Mas quando eles viram andar, verso 49, sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e começaram a dar gritos de medo, pois não tinham compreendido. Verso 52, pulo 50 e 51, vai o verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eles estão no meio do mar, passando uma tribulação, passando problemas, e Jesus fala: cara,
Vocês começaram a gritar porque vocês não entenderam o milagre do pão. What? O quê? Jesus, que parada é essa? Como assim? Eu não compreendi o milagre do pão. Se você for parar para poder olhar comigo, quando a gente lê essa passagem, ela está falando de total generosidade, a qual os discípulos queriam liberar eles, a galera que tinha ido lá ouvir. E Jesus fala, não libera, porque não se trata de dinheiro, eu vou fazer prosperar e eu vou fazer acontecer. E se eles conhecessem a palavra, de fato, e se de fato eles tivessem entendido a palavra, e se de fato eles tivessem prestado atenção na palavra, naquilo que eles viviam em toda a refeição, se eles tivessem prestado atenção em cada detalhe que tinha ocorrido naquela passagem, Marcos. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muito. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em rancho, em erva verde. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Cara, se eles tivessem entendido todo o detalhe que eles estavam vivendo ali, se eles tivessem entendido que aquilo que ele estava vivendo ali era totalmente generosidade, se eles tivessem entendido que tudo aquilo que eles estavam vivendo ali era algo que eles recitavam em cada refeição, que é o Salmo 23, eles falariam o seguinte, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deus me fez assentar aqui com todo mundo para não ter falta, deitar-me-ás faz em vez de pasto. A segunda dica, ele fez todo mundo assentar. Agora que eu estou atravessando aqui, está maior turbulência, maior complicação, mas eu creio na palavra, porque a palavra ela não acaba, porque Deus é perfeito. Então lá no final ele vai me dizer, guia-me mansamente às águas tranquilas. Uau! Quando você não entende a palavra, quando você não compreende a palavra, quando você não está alicerçado e mergulhado na palavra, você é ficha, é molinho de ser enganado por Satanás. É mamão com açúcar. Se essa galera tivesse entendido que o que estava acontecendo ali era um espelho, era uma visualização do Salmo 23, eles entenderiam que assim como Deus fez provisão, dizendo que ele era o pastor, fez cada ovelha dele assentar sobre a relva do campo, no momento que eles estivessem na tribulação, passando sobre o mar, Deus não ia falhar, porque ele não é homem que minta e nem filho do homem para que não cumpra o que prometeu. Ele iria vir, iria passar na frente, e iria passar e iria guiar eles por águas tranquilas. A palavra de Deus é demais, cara. A palavra de Deus é demais. E ele faz menção disso exatamente. Volto. E vendo que se fatigava, vou provar você a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Exatamente conforme finaliza o Salmo 23:2. Guia-me. Era exatamente o que Jesus queria fazer. Jesus estava passando por eles para falar o seguinte, ei, o mar está turbulento, mas você viu que eu provei, você viu que eu botei vocês assentados, agora fica tranquilo que eu vou passar na frente de vocês e vou guiar vocês a águas tranquilas. A águas tranquilas. A palavra de Deus é demais, cara. A palavra de Deus é demais. Ela está toda conectada. Ela está toda junto, só que eles preferiram gritar. Quando a gente vai no verso 49, João, sobe para mim lá com o violão, João, por favor. Quando a gente vai no verso 49, a gente vê que eles não entenderam nada. Eles preferiram gritar de medo, ao invés de crer na palavra. Deus está dizendo que todo o medo que tem parado a tua vida, impedido de fazer você prosperar, hoje Ele vai dar o fora em nome de Jesus. Hoje Ele vai dar o fora em nome de Jesus. Você precisa estar alinhado com a palavra. Sobe com ele para mim. Vou ajudar ele ali no vocal. Pega o segundo louvor para mim, por favor. Apaga a luz também, se alguém puder subir ali rapidinho. A gente está fazendo esse momento de oração. A ceia está preparada aí? Vamos passar a ceia rapidinho. Um tempinho que a gente não ceia.
Queria que você ceiasse, sentado mesmo. Com reverência, sentado, sentada. Entendendo que o cálice, o sangue de Cristo sobre a tua mão. Quiser subir também? Fique à vontade. Mas eu queria que ficasse só o violão com o teclado. Cadê? Só o violão com o teclado para ficar bem... Se você puder pegar a ceia, todos estão convidados. Isso é um momento inclusivo, não exclusivo. Ah, mas eu pequei, eu briguei. Cara, para de olhar para você. A ceia não diz respeito a você, diz respeito a Cristo. As pessoas pecam, erram, caem em problemas porque não conhecem a palavra. Simples assim. Simples assim. Você, nesse momento, você está convidado. Ah, mas eu sou católico, espírita, eu sou ateu, não sou nada. Você está convidado. A mesa de Cristo não é minha, não é da igreja evangélica, que diz quem participa ou quem não participa. A ceia diz respeito a ele diz quem participa. Você que está em casa, se você puder pegar um pouquinho de suco de uva, pãozinho. Ah, mas não tem nem suco de uva nem pão. Pega uma água aí, rapaz. Deixa simbolizar a hora que Deus vai fazer virar vinho. Pega um biscoito, enfim, não se limite. Isso é simbólico, mas aponta para Cristo. Eu creio que enquanto você está ingerindo esse alimento, você está ingerindo o próprio Cristo. E haverá cura, transformação, restauração. Haverá cura aqui, ó, na cabeça, na mente. As pessoas precisam ser curadas na mente antes de ser curadas no corpo. Tem muita coisa que te bloqueia. Satanás quer te bloquear aqui, não no teu corpo, porque a partir do momento que ele toma a tua mente, ele vai tomar o teu corpo. Você pode abrir para mim, Tiagão? Pode, por favor. Sabe, Deus te fez para ter uma vida tranquila aqui na terra. Deus vai derramar enquanto você está ceando. Quando você está ceando, cara, Ele vai derramar estratégias durante a tua mente, durante o teu coração. A partir do momento que o sangue de Cristo, que você estiver tomando o sangue de Cristo, e você estiver ingerindo o próprio corpo de Cristo, se prepare para a tua cabeça fazer som. Você precisa conhecer a palavra. A palavra está conectada. O Senhor é meu pastor. Dele eu não tenho falta, nada me faltará. Ele me faz sentar sobre verde pasto. Você sabe essa água, essa tempestade que você está passando? Você sabe essa tempestade que você está enfrentando? Eu quero te reforçar que o Salmo 23 ele não acaba simplesmente ali. Que Ele é meu pastor, dele não tenho falta, nada me faltará, que me faz assentar em verde pasto. Ele vai até o final e diz, ei, eu vou passar à tua frente e vou te guiar por essas águas, que estão tão turvas, tão complicadas, mas eu vou te guiar a águas tranquilas. Eu preciso só que você acredite que quem dá o ponto final sou eu. Pare de colocar vírgula, que quem dá ponto final sou eu. Eu coloco a vírgula onde tem que colocar e eu coloco o ponto final aonde eu tenho que colocar. Eu preciso que você creia. Eu preciso que você creia. Pai, eu quero te entregar esse alimento em tuas mãos. Teu corpo, teu sangue, Jesus. Isso vem mostrar sobre ti, Jesus. Eu entrego o teu corpo, Pai, em tuas mãos, Pai. Eu sou curado na minha mente. Eu sou curado na minha alma. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é de maneira literal, é de maneira espiritual, mas é literal. E por isso eu ordeno. Ei, você que está no hospital me escutando agora. Você que está aqui representando alguém que está no hospital. Você que de alguma forma está sofrendo alguma anomalia no teu corpo. Eu ordeno que todo mal Deus fora em nome de Jesus. Eu declaro que pelas pisaduras de Cristo você é curado. Você é curado na tua mente, você é curado no teu corpo. Coma do corpo. Eu quero te agradecer por pelo teu sangue, Jesus. Assim como o teu sangue estava sobre os hebreus,
na saída lá do Egito, que a escuridão não pôde entrar, que os primogênitos não pôde morrer, porque a marca do Cordeiro estava sobre as portas. Pai, eu quero cobrir, Pai, cubra a mente deles, Pai, com teu sangue, Pai. Todo esse diabo querendo colocar eles para baixo, dizendo que eles não vão chegar a lugar nenhum, dizendo que eles vão perder o emprego deles amanhã, que vão perder o sustento deles amanhã, que vão perder o favor deles amanhã, que vão perder a graça deles amanhã, dizendo que essa semana vai ser uma semana complicada, ou que quer colocar eles em problema assinando um contrato que não é para assinar, tomando decisões que não é para tomar. Satanás, dá o fora em nome de Jesus. Nós somos blindados pelo sangue de Cristo, e na minha vida a única coisa que prevalece é Cristo, e na nossa vida a única coisa que prevalece é Cristo, e por isso nós já vencemos. Tome do cálice. Se você puder ficar de pé, estou encerrando. Vamos lá. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Aleluia. E o teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Se você puder levantar suas mãos para a gente poder ir embora. Eu quero abençoar essas que estão sendo levantadas aí, ó. Eu quero abençoar os teus pés, para que aonde essa mão colocar durante essa semana, durante essa vida, vai ser a mão do próprio Cristo. Aonde essa mão colocar, vai haver cura, vai haver prosperidade, aquilo que está morto vai reviver, vai haver explosão de bênçãos. Aonde esse pé pisar, vai ser o próprio pé de Cristo pisando. O mar vai se abrir, milagre vai acontecer, o diabo vai fugir, casamentos vão ser restaurados, vidas vão ser restauradas, porque aonde você chegar, colocando a mão e a sola dos teus pés, será o próprio Cristo chegando, e aonde ele chegava, nada mais ficava como antes. Nada mais ficava como antes. Eu declaro, essas mãos vão pegar fogo durante essa semana de uma maneira de unção. Essa cabeça vai prosperar de uma maneira de parar de pensar besteira e começar a ter ideias vindo totalmente do céu, do reino. Insights, direcionamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é um fósforo, cara. Você é um fósforo. O mundo está doido para ser incendiado por você, pela tua generosidade de amor financeiro, de equilíbrio, de graça, de favor. A tua família, o teu casamento, os teus pais, os teus filhos, eles estão doidos para ser incendiados por você. Que essa semana seja a melhor semana da tua vida. Anota isso em nome de Jesus, cara. Grava isso no teu coração. Eu declaro portas abertas. Eu declaro milagres, mensagens de pessoas que você está esperando receber chegando. Causa na justiça. Portas abertas, milagres. Eu declaro milagres financeiros, sim. Portas abertas, sim. Mas tudo num plano espiritual, para engrandecer o teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vão em paz. Se quiserem curtir o louvor, à vontade. Semana que vem vamos estar falando sobre fé para gerenciar nossas famílias. Então traga a família, cara. Traga o filho, traga a filha.
traga quem não vem, traga um amigo, tá com problema no casamento. É a chance da gente falar de família. Fé na família. Amém? Grava isso no teu coração.